O ministro Dias Toffoli deixou oficialmente a relatoria do inquérito que investiga o Banco Master. A decisão acontece depois de uma reunião de mais de 3 horas com os demais integrantes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, inclusive, encontrou o nome do magistrado em mensagens no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, o que gerou um desconforto interno muito grande na corte. Vamos ver na tela, então, um trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal? Tá aí, um trecho da decisão, os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo ali, o contido no processo número tal, e declararam não ser caso de cabimento para arguição de suspeição, em virtude do disposto no artigo 107 do Código do Processo Penal, em outro artigo ali citado também. Esse é um trechinho do despacho ali, que depois dessa reunião chegou-se à conclusão, inclusive, de que poderia ter vazado algumas informações dessa reunião. No entanto, isso não foi confirmado. Está aí a decisão de que ele deixou o caso, Gente, o novo relator escolhido por sorteio é o ministro André Mendonça, que está aí na tela. Ele, inclusive, que já começou o dia trabalhando nesse caso. Mendonça reuniu os delegados responsáveis pela Operação Compliance Zero para se inteirar dos detalhes das investigações sobre possíveis fraudes financeiras. Bom, e quem é André Mendonça, hein? A gente fez um resumo aqui do histórico do ministro. Coloca na tela para a gente ver quem é André Mendonça, para você se recordar, um nome muito falado, O ministro, ele foi advogado-geral da União na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi ministro da Justiça também na gestão de Bolsonaro em 2020 e ele foi indicado por Jair Messias Bolsonaro ao STF em 2021, quando ele foi descrito pelo ex-presidente como terrivelmente evangélico. Foi o que disse Bolsonaro na época, falando, ao comentário ali, que a corte precisava de um representante dos evangélicos do país, que tem um número muito significativo em todo o Brasil. Ele, inclusive, trabalhou com o Dias Toffoli, de 2007 até 2009. Isso foi na AGU, quando ele foi designado, o primeiro diretor do Departamento de Combate à Corrupção. Esse é o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que está agora com o caso do Banco Master. O senador Eduardo Girão, que é do Novo, ele disse que o caso Master exige, sem sombra de dúvidas, uma CPI específica para esse assunto e que já protocolou um pedido para ouvir o ministro Dias Toffoli e o irmão dele na CPI do crime organizado. Vamos ouvir. Nós já temos um requerimento, eu mesmo dei entrada, no requerimento para convocar o Toffoli e seus irmãos na CPI do crime organizado. Infelizmente, não teve sessão da CPI do crime organizado essa semana. Mas a gente vai insistir, principalmente porque o escândalo é tão grande, esse do Banco Master, que merece uma CPI própria. Claro que é importante o trabalho que é feito pelo grupo da CAI, mas não tenha dúvida que nós precisamos de instrumento de investigação que só uma comissão parlamentar de inquérito pode fazer, Então, é uma CPI ou CPMI que até agora eu não entendi por que Davi Alcolumbre não instalou. Ele tem o dever, obrigação moral de instalar. Eu espero até que na quarta-feira de cinza, se for possível. Olha, a senadora Damares Alves, que você viu inclusive ali ao lado do senador Girão, ela também falou sobre o assunto e afirmou que a Suprema Corte precisa de um conselho de ética e comentou também o avanço de sinais por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que disse a Damares Alves. Ela disse inclusive que precisamos botar freio nos ministros. Nos dias em que o presidente da Suprema Corte queria um comitê de ética, um conselho de ética, e que eles reagiram e disseram, não precisa disso. Está provado que precisamos. Está provado que a gente não pode deixar a Suprema Corte, membros da Suprema Corte, avançar em todos os sinais, a terem uma atuação como o ministro Toffoli teve neste episódio e como o ministro Alexandre de Moraes teve em tantos outros. Para aqueles que disseram que nós estávamos exagerando, hoje preciso reconhecer, nós tínhamos razão. Nós precisamos
com certeza, botar freio nos ministros da Suprema Corte. Sabe por quê? Tão somente porque são humanos e como humanos erram. Eles não são semideuses e hoje vocês estão divulgando o que um que se considerava semideus fez. Ele foi ao limite do impossível que nós poderíamos imaginar. Então, bora, gente. É hora de uma virada de chave, é hora do Brasil realmente. Isso sim é lutar pela democracia. Isso sim é democracia. Que a Suprema Corte, que o ministro Fachin tenha coragem e que essa casa tenha coragem de impeachmentar quantos ministros necessários forem ser impeachmentados. Não vai ficar só em um, não. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma grande limpeza naquela casa. E você que está aí nos acompanhando, hein? Você é a favor de impeachment de ministros da Suprema Corte Brasileira? Vota com a gente aí, Dias Toffoli na tela. Você é a favor? A senadora Damares Alves falou, precisamos botar um freio nos ministros da Suprema Corte. Somos todos humanos e podemos errar. Pertinente esse pensamento dela? O que você acha? Vota aqui do lado com a gente. Até agora, 86% das pessoas que participaram estão dizendo que sim, que são favoráveis a impeachment de ministro do STF. Bora para Brasília, Lulandim, como é que tá o clima aí no Supremo depois dessa saída negociada do Dias Toffoli, hein? A gente tem alguma atualização sobre a reunião do ministro André Mendonça, inclusive com representantes da Polícia Federal, Lu? Já temos sim, André, mas antes da gente falar sobre isso, eu quero começar pela reunião de ontem, porque ontem o clima já não era um dos melhores ali nessa reunião que aconteceu a portas fechadas na presidência do Supremo Tribunal Federal pela pauta espinhosa, né, uma pauta de um assunto muito delicado ali. Hoje continua não muito amigável, porque a gente teve o vazamento de informações dessa reunião. O que aconteceu? O portal Poder 360 publicou trechos de declarações dos ministros nessa reunião, falas literais, e isso foi muito mal visto ali nos bastidores da Suprema Corte, porque gerou uma suspeita de vazamento justamente de uma gravação não autorizada dessa reunião, divulgada, então, depois que houve essa decisão, né? Segundo as declarações reproduzidas pela reportagem do Poder 360, apenas o presidente da Corte, Edson Fachin, e a ministra Carmen Lúcia teriam se manifestado favoráveis a levar ao plenário hoje, o que não aconteceu, uma arguição de suspeição para afastar Toffoli do caso Master. Os outros 8 ministros da Suprema Corte, incluindo o próprio Toffoli, né, o ministro Dias Toffoli, que estava na supervisão desse caso, teriam defendido a permanência dele na supervisão da investigação. Esse jogo teria mudado por uma sugestão do ministro Flávio Dino, que teria sugerido aí uma nota pública de todos em apoio ao ministro Dias Toffoli, uma troca, então, na relatoria da investigação. Foi isso que a gente viu acontecer na noite de ontem, com uma nota assinada pelos 10 ministros que hoje ocupam as cadeiras ali da Suprema Corte. Então, foram essas as informações dessa reportagem do Poder 360. A partir daí, começou a circular nos bastidores justamente essa suspeita de vazamento, e houve quem desconfiasse ali diretamente do ministro Dias Toffoli, que entregou, então, a relatoria desse caso. O ministro, no entanto, negou. Ele disse que ele não tem qualquer responsabilidade nesse caso. A coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Toffoli negou que tenha sido responsável por vazar a conversa e levantou suspeitas sobre o setor de tecnologia da informação do STF. Ele disse, entre aspas, que não grava e não fica relatando conversa de ministros, que não relata nem conversas pessoais e nem institucionais, e que nunca gravou uma conversa na vida dele. Então, depois da noite de ontem, em que a gente teve essa notícia de que Dias Toffoli se afastaria do caso da investigação envolvendo o Banco Master ali no Supremo Tribunal Federal, a gente viu esse desdobramento no dia de hoje, que gerou um mal-estar muito grande até ali dentro do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ali na cúpula,
justamente por essa suspeita de como essas informações foram vazadas. E a gente teve, então, essa negativa do antigo relator do caso Master, dizendo que não tem qualquer participação na divulgação dessas informações, dessas declarações, até que foram ditas, como a gente bem falou aqui, a portas fechadas nessa reunião, nesse encontro que aconteceu por cerca de 3 horas na data de ontem, na Suprema Corte, logo depois de uma sessão do plenário que foi até mais curta do que o usual. Essa reunião que foi convocada, então, pelo presidente do STF, Edson Fachin. Pois é, ô Lu, continua com a gente aí, porque agora, para a gente entender um pouco melhor como é que vai ficar essa situação, né, do ministro Dias Toffoli, com esses últimos acontecimentos, a gente convidou o advogado criminalista, que é o Bruno Correia, a quem eu já agradeço por aceitar aqui ao nosso convite nessa sexta-feira de carnaval, hein, doutor? Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores do Tempo News. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Vamos lá, vamos desembolar um pouco aqui essas ideias. Do ponto de vista jurídico, eu começo perguntando, o que significa o afastamento de um ministro da relatoria de um caso tão importante, tão sensível? André, o pedido de suspeição foi formalmente apresentado à Corte Suprema, foi devidamente analisado, entrou-se em discussão se esse processo, essa investigação seria colocado à redistribuição, mas através de uma reunião feita entre os ministros, reunião inclusive que há indícios de um suposto vazamento, ficou decidido, contrariamente aos interesses, às manifestações de opiniões desses ministros, que o ministro Dias Toffoli se afastaria da relatoria dessa investigação. É natural que pedidos de suspeição eles sejam formalizados não somente na corte, mas nos tribunais estaduais, perante as varas de primeira instância. Mas é uma situação, é um caso que chama muita atenção, porque esse possível indício existente, ele se dá em relação a questões particulares desse ministro. Então isso chama a atenção da coletividade, chama a atenção dos poderes, e é uma situação que tem que ser analisada com muita calma, e por conta desse assunto extremamente sensível, foi colocado um outro ministro no lugar, para conduzir a relatoria dessa investigação. Olá, Bruno, boa noite. Luciene aqui de Brasília. Bom, a gente falava sobre toda essa reunião, essa discussão que aconteceu na noite de ontem e a reunião que o novo relator do caso Master, ministro André Mendonça, teve hoje com a Polícia Federal, com delegados da Polícia Federal. A informação do Supremo Tribunal Federal é que foi justamente uma reunião para alinhamento, porque Mendonça pegou esse caso agora para entender justamente o que estava ali em andamento, o que já foi feito, o que ainda pode ser feito. E a minha pergunta mais específica é sobre um ponto que foi muito polêmico enquanto esse caso estava nas mãos de Dias Toffoli, que foi o alcance do sigilo sobre essa investigação. Na sua avaliação, há alguma possibilidade nesse momento para que André Mendonça mude essa questão do sigilo, para que ele levante esse segredo de justiça que está sobre esse caso do Banco Master, ou há uma tendência de que isso não mude, de que a gente realmente não tenha acesso a essas informações, inclusive a investigação que está em andamento ainda? Bom, a partir do momento que se muda a relatoria de um processo, principalmente de um processo com esse grau de complexidade, muda-se totalmente a forma de pensar e avaliar e decidir também sobre a matéria posta. Eu não acredito que haveremos mudanças radicais, primeiramente nesse início de transição, até mesmo porque para não descredibilizar o que está sendo feito e foi feito pelo Supremo em relação a esse caso. Eu acredito sim que ao longo da condução sob a nova relatoria dessa investigação, mudanças acontecerão, inclusive mudanças relacionadas à publicização dessas informações, mas eu não acredito que essa mudança acontecerá nesse momento, que é um momento de crise institucional que o Supremo infelizmente passa, mas eu acredito que sim, que ao longo do tempo a forma de condução, a publicidade dessas informações serão flexibilizadas. Mas num primeiro momento, assim, de forma drástica, eu não acredito que vai acontecer.
Bruno, quais são as consequências imediatas que a gente pode trazer aqui para o nosso espectador sobre essa mudança de relatoria do Toffoli para o André Mendonça, que pode acontecer no processo? Existe alguma mudança imediata que pode acontecer? André, todo processo ele tem um rito, ele precisa obedecer os ditames legais e também obedecer o que preconiza o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. É claro que cada ministro possui uma consciência, cada juiz tem a sua forma de avaliar os fatos, então é natural que tenhamos sim mudanças. Obviamente, atendendo aí os ditames legais, ao processo penal, ao regimento do Supremo, mas é claro que a partir do momento que há uma alteração na relatoria de qualquer processo, há naturalmente mudanças de posicionamento. Como eu disse agora há pouco, eu não acredito que agora seja um momento de nós observarmos mudanças de rotas significativas. Eu penso que essa mudança ela irá acontecer ao longo do tempo e que isso é natural de uma democracia, cada magistrado tem a sua autonomia funcional de decidir e deliberar da forma que melhor lhe convier. Existe algum risco de anulação de decisões tomadas antes? Sim, esse risco ele existe, certo? Não é comum de nós visualizarmos ministros com o mesmo grau de hierarquia revendo posição de colegas, mas eu acredito que se tivermos diante de decisões manifestamente ilegais, eu acredito sim que o relator ele tenha que se posicionar e que seja também abraçado pelos seus pares, porque não é admissível deixarmos decisões ilegais e contrárias à legislação vigentes dentro de um processo com tanta magnitude jurídica quanto também magnitude política. Hoje cedo eu escutei uma expressão... Luciano, perdão, a Lu ia fazer uma pergunta aqui. Vai lá, Lu. Imagina, André. Bruno, eu queria trazer uma outra questão do texto que foi divulgado pelo Portal 360, que traz trechos, traz o que foi falado ali nessa reunião no dia de ontem com os ministros. De acordo com a notícia, houve uma crítica dos magistrados ali internamente sobre a condução desse caso pela Polícia Federal. Por quê? O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele teria encontrado, os investigadores, na verdade, teriam encontrado menções ao ministro Dias Toffoli no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e então levou esse caso ao presidente do STF, que foi o ministro, no caso o ministro Edson Fachin. Isso foi visto por ministros, de acordo com a reportagem, como negativo. E os ministros acusaram até que houve uma investigação que mirou Toffoli ali, conduzida pela Polícia Federal, sem que houvesse uma autorização prévia para isso. Na sua avaliação, como que fica classificada essa conduta da Polícia Federal de encontrar essas informações e de levá-las ao presidente da corte? Claro que a gente considera que Dias Toffoli, a gente considera que essas informações de menções a Dias Toffoli, elas realmente foram levadas pelo diretor-geral da Polícia Federal. Na sua avaliação, foi uma conduta correta da Polícia Federal, do diretor-geral da Polícia Federal, ou os ministros, eles têm uma razão nessa reclamação que foi feita internamente nessa reunião? Bom, fazendo uma retrospectiva, o celular do investigado foi devidamente apreendido, acautelado, submetido a uma perícia oficial, com a extração desses dados feitas através de uma solução específica e, de acordo com o posicionamento que eu considero, inclusive, majoritário por parte dos juristas, a Polícia Federal ela está desempenhando o seu papel institucional. Ora, se a partir de uma determinada extração, de um terminal, de um celular, se identificar conteúdo, material, foto, vídeo, áudio, manifestamente ilegal e que possua aí uma característica ilícita, uma justa causa para inaugurar uma ação penal, uma investigação, é dever institucional da Polícia Federal resumir isso a termo, apresentar isso num relatório e submeter ao Poder Judiciário. Eu acredito que essa postura da Polícia Federal seja uma postura totalmente lícita ao ponto de extrair essas informações de um telefone, naturalmente
dentro da legalidade e submeter ao Poder Judiciário para as devidas cautelas. Esse material muito provavelmente vai ser submetido ao Procurador-Geral de Justiça, que vai precisar avaliar se há ali alguma justa causa ou não para instaurar uma investigação contra quem for, até mesmo porque todos são iguais perante a lei e o rigor da legislação ele deve ser aplicado e submetido a qualquer um do povo, seja ministro ou não. Agora, hoje de manhã eu escutei uma expressão que me deixou curioso, uma expressão eles falaram que é efeito concha. Né? Você encosta, ela fecha para ver o que está acontecendo mesmo antes de se abrir, né? Esse negócio de a Polícia Federal investigar um ministro sem autorização específica ali dos colegas, isso é permitido no nosso país? Assim, você já explicou um pouco isso, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais. A Polícia Federal tem liberdade total até onde a gente sabe, mas ministros da Suprema Corte, alvos da Polícia Federal, podem ser investigados sem que os demais saibam? A posição, André, majoritária dos ministros é que essa investigação feita, ela é manifestamente legal. A Lei Orgânica da Magistratura possui uma previsão específica sobre isso, inclusive somente permitindo e autorizando que essas autoridades, que naturalmente possuem uma prerrogativa diferente de outros investigados, só sejam investigados através de permissões específicas. Tanto é que, de acordo com esses supostos vazamentos que nós noticiamos agora, que o Portal 360 noticiou, a unanimidade dos ministros sustentam que esse relatório, essa investigação, ela é natimorta, ou seja, ela desde o seu nascedouro, ela já é uma investigação ilícita, porque não houve as autorizações específicas para se investigar esse tipo de autoridade. É claro que essa questão vai ser devidamente analisada não só pelo novo relator da investigação, mas também por todos os seus pares, e é uma situação que naturalmente vai gerar um grande debate, ao ponto que, se o nascedouro dessas extrações, dessa investigação, ela for considerada ilícita, todos os atos subsequentes de investigação e de conclusão, tá certo? Serão também consideradas ilícitas e deverão ser, portanto, se formalizadas na investigação, retiradas dos autos. Agora, no caso do ministro Dias Toffoli, ele saindo da relatoria, né, também para a gente deixar isso bem em pratos limpos, assim, ministro Dias Toffoli saindo da relatoria, já existe lá a investigação, já apontaram, já acharam o nome dele conversando com o Daniel Vorcar do Banco Master. Ele é afastado, mas essa investigação, ela tem que continuar, né? Sim, a investigação tem que continuar. É necessário se fazer uma análise, André, muito criteriosa sobre esse material, esse diálogo, porque nós não podemos aqui tratar de forma irresponsável essas informações. Por quê? Nós estamos tratando aqui de um ministro da Suprema Corte do nosso país. Não são todas as conversas que possuem natureza criminal. Nós precisamos ter uma cautela muito grande para avaliar e criticar o que está acontecendo. Como eu disse agora, nós estamos vivendo, infelizmente, uma crise institucional no Supremo Tribunal Federal. É possível perceber que os ministros estão se unindo, eu acredito, claro, visando a proteção institucional e a imagem do Suprema Corte frente à sociedade, mas é claro que, se essa conversa, se realmente ela existiu e ela realmente possui substância para se gerar uma investigação ou até mesmo uma ação penal, não é porque é um ministro do Supremo que ele deverá ter um tratamento diferenciado. Como eu disse agora há pouco, é um princípio básico, constitucional. Todos são iguais perante a legislação. Agora, quanto a pedidos de impeachment, né, contra ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente já teve vários pedidos contra Alexandre de Moraes, pedidos que não foram para frente. Pode haver a possibilidade mais concreta agora de um impeachment, caso venha a ser confirmada essa participação de alguma maneira do ministro Dias Toffoli em algum tipo de esquema fraudulento, esquema financeiro fraudulento ali nos bastidores da vida dele? Com certeza, André. Se essa situação que hoje
está num ponto embrionária, ela evoluir e nós tivermos aí acesso a elementos concretos de, em tese, um possível envolvimento da autoridade com o investigado nessa operação, é claro que esse cenário, que não se sabe ainda se ele vai concretizar ou não, ele vai influenciar diretamente a Casa Legislativa, e é óbvio que o posicionamento dos políticos, o posicionamento da mesa diretora, ela pode alterar e dar seguimento e processamento regulamentar a esses pedidos de impeachment que, já sabemos, já existem e outros também que podem ser formalizados. Então, é aquilo que a gente sempre sustenta. Nós estamos diante de uma situação complexa do ponto de vista jurídico e uma situação que envolve o poder judiciário diretamente com interesses políticos. É uma situação difícil, complexa, tem que ser analisada, mas de forma objetiva e respondendo sua pergunta. Sim, o posicionamento da Casa Legislativa pode alterar, ministros que até então, deputados que até então, senadores que não se manifestaram sobre o tema, podem passar a se manifestar, e é claro que esse tipo de manifestação gera um calor, um impulsionamento político, e isso sim pode ser processado na forma regulamentar. Bruno, agora uma outra questão que está em pauta nesse momento é a defesa do presidente da STF, Edson Fachin, por um código de conduta. A gente sabe que esse caso envolvendo o ministro Dias Toffoli, essa investigação do Banco Master, não é único para motivar essa discussão, mas são casos semelhantes a esse que que motivaram Fachin nessa defesa por esse código de conduta. Você acha que é uma discussão que cabe nesse momento? Um código de conduta deve realmente ser implementado pela Suprema Corte, deve ter um alcance mais amplo para o judiciário e, se a sua opinião for favorável, quais termos você defende, você acredita que são possíveis de constar ali nesse texto? Sim, eu acredito que o código de postura é um debate que merece sim ser processado. É claro que um debate como esse, ele não pode ser debatido apenas sob a jurisdição, por exemplo, apenas do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos ampliar esse debate, a gente precisa tratar esse tema com muita seriedade, até mesmo porque, se o pedido é um código de ética, é porque há necessidade, em tese, de ter mais ética na condução dos processos. É importante trazer também esse debate, não só para quem nos representa, mas eu acredito que isso tenha que ser estendido para a coletividade de modo geral e, ao mesmo tempo, tratar essa questão do Código de Ética da forma mais responsável possível, porque o que nós mais queremos é segurança jurídica nas decisões, não só do Supremo Tribunal Federal, mas de todo o poder judiciário do nosso país. Bruno, então, para a gente encerrar com essa fala sua aí, qual que é o impacto geral de tudo isso que está acontecendo na Suprema Corte Brasileira para o cidadão comum? Essa perda de credibilidade na mais alta instância da justiça no nosso país, que impacto pode ter para a gente, né? Para a gente de modo geral. André, como eu disse agora, inclusive, esse tema foi reconhecido pelos próprios ministros nessa reunião, se é que a gente pode considerar esse vazamento como sendo fidedigno, mas o que nós temos hoje é uma crise institucional que precisa ser muito bem trabalhada. A política, ela precisa ficar afastada desse tema para que a gente possa dirimir tudo isso que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, é o guardião dos direitos fundamentais e a coletividade, ela precisa saber disso e ela precisa confiar que esse cenário atual, ele vai se alterar. Para o cidadão comum, aquele que não tem formação jurídica e que também não acompanha fontes confiáveis de informação, resta a crença, resta a confiança
no seu parlamentar, porque sabemos que são através deles que a gente consegue alterar o nosso ordenamento jurídico para atender o interesse da maioria. Bruno Correia, advogado criminalista, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite aqui nessa sexta-feira de carnaval. Vai viajar? Vai ficar por aqui mesmo? Vou ficar em Belo Horizonte descansando, André. Ah, maravilha, é isso aí. Muito obrigado, viu? Boa noite, vai descansar. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço para todos.